sabem que eu tenho um pouquinho de dificuldade de pregar. Glória a Deus. Não por não querer, irmãos, mas é por temor ao Senhor. Porque tudo que falamos é anotado lá nos céus. Glória a Deus. E nós temos uma grande responsabilidade quando pegamos o microfone para falar do Senhor Jesus e da palavra dele. Então eu tenho esse temor, né? Mas quando o Senhor nos chama, não adianta a gente correr. De qualquer maneira ele pega e traz. Glória a Deus. E eu pedi uma palavra ao Senhor Jesus, e como a funcionária tem pregado essa semana, a correria da semana, a correria dos dias, e ela me mandou mensagem ontem: irmã, você procurou uma palavra? Eu digo: irmã, ainda não. Mas eu creio que o Senhor vai dar e vai falar comigo e com a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. E hoje eu, orando ao Senhor, eu digo: Senhor, o que eu vou falar? O que o Senhor quer falar comigo e com a igreja? E eu tenho visto que Deus tem falado muito nessa semana, nos nossos dia a dia, sobre a perseverança, sobre a fé e sobre a persistência. Glória a Deus. E Deus me deu a palavra em Isaías 40:31, um versículo conhecido de todos da igreja, em nome de Jesus. Só que eu vou ler do 40, do 29 ao 31. Amém? Isaías 40, do 29 ao 31, que diz assim: dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Glória a Deus. Mas eu quero manter como versículo chave o 31, que diz: voando alto como águias. Que nós possamos meditar nessa palavra e levar ela para a nossa vida. Porque muitas das vezes, amados, nós ouvimos, lemos, mas não vivemos. E isso é um erro muito grande de cada um de nós. Nós temos que ouvir, aprender e viver a palavra do Senhor. E a águia, nós sabemos que, se você for olhar a águia é um animal muito lindo, um animal que ele voa até, acho, mais alto do que as outras aves. E os irmãos sabem o próprio processo que uma ave ela passa quando ela está mudando de pena, mudando de idade, né? Ela passa um processo muito doloroso. E quando a Bíblia nos compara com a ave, é porque também passamos por processos difíceis, por momentos que nós temos que arrancar nossas próprias asas, arrancar nossas próprias unhas, arrancar até o próprio bico, para renovar, nascer de novo. E muitas das vezes, irmãos, nós não aguentamos o processo, não queremos aguentar esse processo doloroso que muitas das vezes nós passamos. Aqui esse versículo diz: renovando forças. É uma promessa que transcende eras e religião. O versículo inspirador de Isaías 40:31 é um farol de esperança para aqueles que enfrentam desafios e adversidades. Nele encontramos uma promessa divina que transcende as limitações humanas, oferecendo renovação de forças para aqueles que depositam sua confiança no Senhor. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqui a palavra de renovação, ela quer dizer a importância da paciência, né? Esperança que renova, a importância da paciência. A promessa começa com a palavra-chave: esperar. Será que sabemos esperar? Esperar o tempo de Deus, esperar o momento de Deus, esperar a vontade de Deus. É muito difícil esperar. Mas aqui diz que aqueles que esperam no Senhor, isso implica, amados, uma confiança paciente na soberania divina, reconhecendo que o tempo dele é perfeito. O tempo dele não é o nosso. Nós queremos para hoje, para ontem, para agora. Mas o Senhor diz: o tempo dele é perfeito. Eu tenho uma história que diz que muitas das vezes nós pedimos algo ao Senhor e Ele nos prepara primeiro para nos dar.
E muitas das vezes nós mesmos atrasamos essa bênção. Quando a gente, como pai, vamos nos colocar assim como pai no lugar de Deus, amamos os nossos filhos, queremos dar tudo que eles precisam, que eles pedem. Eu mesmo faço de tudo. Eu dou o que eu não tenho para as minhas filhas. Mas se uma filha minha chegar para mim, a Gabriela, chegar, mãe, eu quero uma moto, mesmo que eu tenha condições de dar, eu não vou dar aquela moto para ela, porque eu sei que ela ainda não está preparada. Ela ainda vai ter que crescer, chegar à maturidade, tirar a carteira, para que sim eu possa dar a ela aquela moto. Assim é o nosso Deus. Ele pode dar tudo aquilo que nós pedimos, mas muitas das vezes não estamos preparados para receber. E aqui a palavra do Senhor diz: aquele que espera. Temos que esperar o tempo de Deus. Temos que esperar o momento certo, porque o tempo dele é perfeito. Aqueles que mantêm a sua esperança no Senhor não são apenas pacientes, mas são fortalecidos durante a espera. A espera não é um período de inatividade, mas sim um tempo de crescimento espiritual e confiança que resulta na renovação das forças. A palavra do Senhor Jesus, ela é perfeita, ela é agradável. Mas aqui diz que quando você espera, você não é só paciente. Durante essa espera, Deus ele te dá o crescimento espiritual, ele fortalece a tua confiança e ele renova as tuas forças. Então, Deus ele é perfeito em tudo que ele faz. Voar alto como águias, alçando-se sobre as circunstâncias. A imagem das águias voando alto é uma metáfora poderosa. As águias são conhecidas por sua capacidade de voar às altitudes impressionantes, superando tempestades e desafios. Da mesma forma, aqueles que esperam no Senhor são capacitados a elevar-se acima das circunstâncias adversas. Em meio à tempestade da vida, encontram forças para voar acima dos desafios, ganhando uma perspectiva divina que transcende as limitações terrenas. Muitas das vezes, amados, quando a gente passamos por dificuldade, passamos por momentos difíceis, nós até nos perguntamos: Senhor, por quê? Por que eu passo por isso? Por que acontece isso comigo? Por que estou passando por este momento? Mas tudo isso, amado, é para nos ensinar a voar acima das circunstâncias, acima dos problemas. Porque enquanto nós tivermos foco na dificuldade, no problema, nós não vamos ter o alvo que é o Senhor. Porque quando você deposita a sua confiança no Senhor, tudo isso fica pequeno. Todas essas dificuldades somem quando você passa a confiar no Senhor Jesus. Correr sem ficar exausto, a força sustentável. O versículo também destaca a capacidade de correr. Os irmãos imaginam, eu não consigo nem andar mais. Quando eu ando ali daqui para buscar a menina na escola, eu já chego em casa exausto. Mas você já imaginou você correr e não se cansar? Correr e não se fadigar. Correr e não ficar exausto. Assim somos nós na presença do Senhor. Nós estamos, eu vou dizer por mim, eu estou numa caminhada há muitos anos. E eu aprendo todos os dias. E eu não me canso de aprender, eu não me canso de buscar. Eu não me canso de dizer: Senhor, eu não tenho forças. Senhor, eu não sou capaz. Eu não posso, mas o Senhor pode. Então, que nós não percamos essa força de buscar e de correr diante da presença do Senhor Jesus. Porque essa promessa de força sustentável, muitas vezes na vida, nos coloca em corridas desafiadoras. Enfrentamos situações que parecem exigir mais do que podemos oferecer. No entanto, aqueles que confiam no Senhor encontram uma fonte divina de energia que os capacita a correr a jornada da vida sem desfalecer. Glória a Deus. Andar sem cansar, resistência na jornada diária. Andar sem se cansar reflete uma resistência constante. A jornada da vida é uma caminhada diária, muitas vezes repleta em obstáculos e desafios. A promessa de andar sem cansar não significa de não enfrentarmos dificuldades,
mas sim que teremos a força divina necessária para perseverar em meio às adversidades, mantendo uma fé resiliente que transcende as circunstâncias. Eu, em alguns momentos da minha vida cristã, eu cheguei a dizer: eu não tenho mais fé. Eu não creio que a história vai mudar. Eu não creio que algo ainda bom possa acontecer. Eu já cheguei a falar essas frases. Mas o Senhor, como diz a palavra, Ele não pode mudar o que Ele é. Mesmo que nós, a palavra de Deus diz, mesmo a gente sendo infiel a Ele, Ele continua fiel para conosco. E Ele me mostra todos os dias. E Ele me mostrou, depois do que eu falei isso, que Ele ainda é comigo. Que Ele ainda guarda a minha casa. Que Ele ainda guarda a minha família. Irmãos, não é fácil você passar por momentos difíceis, por momentos de dificuldades. Mas quando você lembra que você tem um Deus que cuida de você, que lhe guarda, que lhe protege, guarda a sua família, as nossas fés se renovam, as nossas forças se renovam, como diz aqui a palavra de Deus. Quando você tem fé, quando você confia, quando você espera no Senhor, tudo aquilo que você não acreditava mais volta a nascer de novo. E eu só tenho a agradecer a Deus, porque Deus tem me mostrado que Ele é comigo. Que mesmo eu sendo infiel, que eu mesmo eu sendo pecadora, porque pecamos todos os dias, e temos que pedir ao Senhor misericórdia, porque somos falhos, somos pecadores. E mesmo assim, Ele se mostra que nos ama, que nos cuida, que nos guarda e nos protege. Mesmo diante de tudo que fazemos contra Ele. Porque quando fazemos algo para o Senhor, irmãos, nós fazemos pouco. Nós damos pouco ao Senhor. Eu mesmo digo: Senhor, me perdoa, eu dou tão pouco ao Senhor. Às vezes eu não dou nada. Mas o Senhor, mesmo assim, Ele renova a sua misericórdia todos os dias. Todos os dias. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são renovadas todos os dias para conosco. Porque sem as misericórdias dele, nós já teríamos sido consumidos pela maldade deste mundo, pelo inimigo que consome e que tenta pelas nossas almas. A promessa bíblica de renovar as forças daqueles que esperam no Senhor não é apenas uma fonte de consolo nas esferas pessoais, mas também estende a sua influência para o contexto profissional, especialmente no que diz respeito à espiritualidade do trabalho, a internalizar a confiança na promessa divina. Os indivíduos são capacitados a enfrentar os desafios do ambiente de trabalho com uma perspectiva renovada. Isso quer dizer, amados, que diante de todas as dificuldades, seja familiar, seja no trabalho, seja na família, Deus, Ele renova essas forças. E Ele nos ensina a lidar com cada situação. Você imagina, mas muitas das vezes Deus nos dá uma temperança muito grande. Porque passamos por situações de afronta, passamos por situações de discórdia na família, passamos por muitas situações. Mas Deus, Ele ensina que Ele diz que aquele que serve a Ele é diferente. Ele é calmo, Ele é manso, Ele é humilde. Ele é diferente no falar, no andar e no se comportar. Então temos que buscar essa diferença, tendo forças e buscando ao Senhor. Além disso, a metáfora da águia voando alto, como mencionada em Isaías 40:31, pode ser entendida como uma inspiração para a liderança espiritual. Assim como as águias têm a capacidade de enxergar uma visão ampliada das situações abaixo delas, líderes espirituais conscientes podem oferecer uma visão estratégica que transcende as circunstâncias imediatas. Isaías 40:31 é uma promessa que transcende as eras e religiões, seja em tempos de alegria ou desafio. A promessa de renovar as forças para aquele que espera no Senhor permanece inabalável. Essa promessa não é apenas uma esperança vaga, mas é a realidade transformadora que toca a vida daqueles que confiam nela. Que nós possamos confiar nas promessas do Senhor. Se nós formos ler a Bíblia, se nós formos consultar a Bíblia, tem muitas promessas. Deus, Ele nos promete muitas coisas.
e Ele cumpre todas elas. Glória. Nós é que prometemos e não cumprimos. Nós é que somos infiéis. Nós é que somos falhos. Mas o Senhor, Ele continua fiel. Então, se você crê nas promessas dEle, esperar, fortalecer a sua fé, nós podemos receber aquilo que Ele tem preparado para nós, aquilo que Ele tem guardado para nós. Que esta promessa nos guie em nossa jornada diária, proporcionando força divina necessária para enfrentar qualquer desafio que a vida nos apresente. Que você busque em Deus a força, que você busque em Deus na palavra do Senhor Jesus, pois não é fácil mesmo. A vida cristã ela não é fácil, ela tem muitos desafios, ela tem muitos obstáculos, mas se nós buscarmos a Ele, como diz aqui a palavra, se nós esperar, ter paciência, Ele diz na palavra dele que Ele renova as nossas forças, que Ele vai fazer você voar como águia, sobre as circunstâncias, sobre as dificuldades, sobre tudo aquilo que nos impede. Eu sempre, quando eu oro ao Senhor, digo: Senhor, limpa, perdoa e tira de mim tudo que ainda me impede de receber aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos preparar para receber aquilo que Ele tem de melhor, que é as promessas dEle, que Ele diz aqui na palavra de Deus. Amém? Aqui eu agradeço a minha oportunidade. Passou um pouquinho. Aleluia. Mas que os irmãos possam receber essa palavra e levar ela consigo, como eu disse, não só ouvir e não só ler, mas que os irmãos possam viver a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Como é maravilhoso. Desde o início do culto, o Senhor já começou a falar. Agora, o evangelista Neto, em sua oportunidade, ministrou sobre perdão. Depois falou também que vinde a mim os que estão cansados, os que estão oprimidos, os que estão sobrecarregados, que venham ter humildade em vossos corações para ter descansos para as vossas almas. A diaconisa Daniela disse que o Senhor dá vigor aos cansados. Quero convidar aqui o evangelista Neto e a diaconisa Jane para estar ungindo os irmãos em nome de Jesus. Vamos estar orando neste momento. Hoje o culto é de unção, é de oração. Vamos estar levantando um clamor, orando por cada pedido de oração, a qual pelos olhos da fé colocado no altar do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. As irmãs venham para estar sendo ungidas pela diaconisa Jane, e os homens venham para ser ungidos pelo diácono, pelo evangelista Neto, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Louvado e agradecido, Deus de Israel, seja teu santo nome nesta noite. Senhor Pai, é pelos olhos da fé que nós clamamos, Deus de Israel, nesse momento, por cada pedido, por cada servo e cada servo do Senhor, que pelos olhos da fé, Senhor, eles têm orado, eles têm clamado, eles têm, Senhor, se levantado como coluna desta igreja, Senhor, em oração, clamando e buscando ao Senhor, Deus de Israel, enquanto, Senhor, eles podem te achar. E foi ministrado nesta noite que o Senhor dá vigor aos cansados, multiplica, Senhor, forças dos que não têm nenhum vigor, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão as asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Soberano Deus Altíssimo, Pai, Deus Santo, Deus maravilhoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Pai, eu quero te apresentar cada fotografia, Deus de Israel, que foi colocado, Deus de Israel, nesta caixinha de oração, Senhor. Senhor, eu não conheço todos os que estão aqui, Senhor, imposto, Senhor, sobre esta caixinha de oração, mas o Senhor conhece cada um deles, ó Senhor Deus de Israel, porque cada um deles, ó Deus de Israel, são imagem e semelhança do Senhor. Que o Senhor possa visitar o íntimo e o profundo e o escondido de cada um deles neste momento. São pelos olhos da fé, Deus de Israel, que cada servo do Senhor tem trazido, Pai, ó Deus de Israel, a fotografia dos seus familiares, para que o Senhor vá ao encontro deles, ó Deus de Israel, porque o Senhor é um Deus onipresente, está, Deus de Israel,
Pai, nós queremos te apresentar cada caixinha de oração, Senhor, da congregação ali de Morros, aqui da Igreja Batista Monte da Fé de Boa Esperança, Senhor, de cada servo do Senhor que tem passado, Pai, no decorrer desses dias, ó Deus de Israel, e tem colocado pelos olhos da fé o seu pedido de oração. Eu não sei qual é a causa, eu não sei qual é a circunstância, eu não sei, Senhor, aquilo a qual eles têm te pedido, mas o Senhor sabe, porque foi o Senhor que permitiu, porque sabemos que no mundo nós vamos ter aflições, mas que nós viemos ter de bom ânimo, porque o Senhor, meu Deus e meu Pai, venceu, Senhor, neste mundo, venceu a morte, até a morte o Senhor venceu, ao terceiro dia o Senhor ressuscitou para nos dar uma vida e uma vida com abundância. Senhor, vá ao encontro, Senhor, do relacionamento, Senhor, do esposo, da esposa, Senhor, a aliança que o Senhor fez com cada um deles, Pai, é uma aliança, Senhor, eternamente, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, restituir aquilo que o inimigo, Pai, destruiu, porque o inimigo diz em tua palavra em João 10:10 que o ladrão não vem só não para matar, roubar e destruir, mas como eu acabei de frisar, que o Senhor veio para nos dar uma vida e uma vida com abundância. Vá ao encontro daqueles que estão sobrecarregados, daqueles que estão cansados e oprimidos. A tua palavra nos diz em 1 Pedro 5:7 que nós temos que lançar todas as nossas ansiedades e as nossas preocupações sobre o Senhor, porque o Senhor, meu Deus e meu Pai, é quem tem cuidado de cada um de nós. Visitas que estão acamados, que estão hospitalizados, porque estão, Senhor, sem esperança de vida. Traz o vigor, traz a alegria, Senhor, para a vida desta pessoa. Sabemos que o choro ele pode durar a noite inteira, mas a alegria ela vem pela manhã. Visita os que estão aprisionados, Pai, nos cárceres naturais e também, Senhor, nos cárceres espirituais. Paulo e Silas, Senhor, se encontravam aprisionados, mas mesmo assim, machucado, ferido, eles não se calavam em tua presença. Eles cantavam um hino de louvor e adoração, Senhor, e as cadeias se quebraram. Quebra essas cadeias, quebra essas muralhas, abre os olhos espirituais, aquebranta os corações deste povo, como o Senhor aquebrantou o coração daquele carcereiro que, correndo aos pés de Paulo e Silas, com tremor e tremor, se prostrou diante da presença deles e perguntou o que ele tinha que fazer para ser salvo. Paulo e Silas disse: creia, somente creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós louvamos ao Senhor por cada visitante a qual o Senhor tocou em seu coração, que eles possam sair daqui nesta noite, não da mesma forma como eles adentraram, mas eles possam sair daqui, Pai, diferente, sentindo a tua presença, a tua Shekinah, o teu amor, a tua unção. Senhor, Pai, dá sabedoria, entendimento, revelação da tua palavra para cada um deles, Pai. Aqueles que se afastaram da tua presença, que eles possam voltar para a casa do Pai, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E o Senhor, meu Deus e meu Pai, é um Deus de promessa, é um Deus de graça, é um Deus de misericórdia, é um Deus de Abraão, é um Deus de Isaac, é um Deus de Jacó, Deus de Candalafassuri, Candalabassuia, Lamanais. Nesta noite conduza a tua igreja guardada debaixo da tua mão de poder. Abençoa a vida do evangelista Neto, os irmãos que vieram ali de Cancela, cada visitante que está aqui, os irmãos que estão ministrando na cidade de Nova Russas. Conduz ele novamente em paz em nome de Jesus. Que o Senhor possa nesta noite conduzir os teus servos, abençoar tudo que vai ser feito no decorrer dessa semana, o seminário a qual nós vamos amanhã estudar, aprender mais do Senhor. Que o Senhor possa abençoar ali a vida do pastor Alex, a pastora Jaqueline, cada obreiro que está se capacitando, Senhor, para buscar cada dia mais compreender e entender o chamado do Senhor para a vida de cada um deles, Pai. Já abençoa o culto de domingo de louvor e adoração, que cada sede que está aqui se sinta-se à vontade para estar sempre juntos e em espírito e em verdade, louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor, em nome de Jesus, amém. E as palmas louva e engrandece o nome do Senhor. O evangelista Neto vai estar dando as bênçãos apostólicas em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração. Aleluia.
O grande amor de Deus, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, que seja conosco e convosco, e todo o povo de Deus, somente os que creem, diga amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Mas dê a paz de Jesus ao seu irmão e os visitantes desta noite, em nome de Jesus. Senhor, Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.